Oi, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, primeiramente, e falar um pouco então dessa integração de geoinformação com a conservação. Todas essas imagens que estão passando aí, elas acabam passando a todos que estão assistindo aqui, eu acredito, ou a maioria das pessoas, uma série de emoções relativas a poder ver a natureza e ver a beleza dos organismos, a beleza da interação entre eles, e tudo isso tem um apelo emocional muito forte para todos nós. Porém, quando a gente está falando de conservação, a gente tem que pensar um pouco em outras coisas. Conservação, então, é uma escolha, e a gente não pode esquecer disso. Por mais que eu acredito que a maioria da plateia aqui, todos nós, compartilhemos da opinião de que conservação é uma coisa muito relevante, a gente não pode perder a ideia de que conservar é uma escolha. Então, sempre existe a escolha de conservar ou não conservar. Tá? Agora, o que vai fazer diferença na sociedade em relação a você escolher conservar ou não conservar? Simplesmente o grau de informação das pessoas. Então, o nosso papel é em transmitir a informação. Então, essa decisão aqui, que vai ser tomada pela sociedade, para que ela seja uma decisão bastante acertada, independente de qual ela for, no mínimo, as pessoas têm que ter a informação necessária para tomar essa decisão. Então, nesse sentido, se a gente se preocupa com conservação, uma atitude possível pode ser essa. Você tem uma atitude ambientalista, onde você vai defender isso que eu mostrei nas primeiras imagens, que é esse sentimento que a gente tem de relevância da natureza, do quanto a gente se sente bem em ambientes naturais, do quanto isso é bom para a gente. Porém, esse argumento ele é bastante fraco do ponto de vista de tomada de decisão. Você falar disso é quase que irrelevante para uma tomada de decisão política. Por outro lado, apesar de uma série de coisas bizarras, ainda uma forma de se tomar decisões e uma forma que ainda é bastante respeitada na sociedade, apesar de tudo, é a evidência científica. Evidências científicas, elas ainda são, apesar de ainda não começar a existir coisas bizarras como pessoas que acreditam em terra plana, evidência científica, ela ainda é uma coisa muito forte para as pessoas tomarem decisão. Tanto é que você pode ver uma série de revistas, matérias que apelam para o cientificamente comprovado como forma de fazer as pessoas acreditarem em determinadas coisas, até quando elas não são cientificamente comprovadas. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão de conservação, o principal foco a gente precisa informar as pessoas e informar de forma baseada em evidências, baseada em ciência. Então, uma das coisas que a gente pode pensar, e muitas vezes a gente pensa nisso até mesmo como uma forma de ter evidência, e que o professor já expôs muito bem aqui anteriormente, vamos falar das opiniões, já que os especialistas eles têm opiniões sobre as coisas, então a opinião deles pode bastar para a gente tomar a decisão de conservação. Na verdade, não. Tá? Opiniões na ciência são muito pouco relevantes. Opiniões não significam basicamente nada. A única coisa que é relevante são as evidências. Então a gente vai buscar sempre evidências para fundamentar a nossa tomada de decisão sobre conservação. E buscar essas evidências de uma forma cética, de uma forma na qual a gente vai buscar os resultados e ser o mais rigoroso possível com eles. O professor mostrou muito bem aí na apresentação anterior até a questão de se tomar o cuidado de
não deixar os especialistas identificarem quais espécies são ameaçadas ou não, para você ter um processo mais rigoroso nisso. E como ele expôs muito bem, os tomadores de decisão, se eles tiverem um único argumento para mostrar que a evidência que está sendo considerada para conservação tem falhas, esse argumento vai desbancar todos os trabalhos que são bem feitos. Então, o rigor científico em estratégias de conservação, ele tem que ser muito alto. Então, a gente está falando de ciência. Ciência, a gente busca basicamente as evidências na natureza. Então, é assim que a gente vai trabalhar para fazer conservação, buscando evidências diretas na natureza. E uma das formas de se fazer ciência, e na verdade uma das formas de se comunicar ciência, é a forma de se comunicar de forma espacial, por meio de mapas. Só de vocês verem esse mapa, principalmente por causa do conhecimento prévio da maioria da plateia aqui, todo mundo já sabe o que esse mapa representa, ou se não sabe, já tem uma suspeita boa do que ele representa. Esse é o mapa, em verde estão as áreas de remanescente de vegetação nativa do Brasil. Então, quando você bate um olho num mapa desse, ele expressa muita coisa. Esse é um mapa extremamente simples, mas ele já mostra um grau de impacto em conservação muito grande. Isso é só um mapa de vegetação nativa, mas ele passa muita informação. E ele não passa só informação para os cientistas, ele passa informação para o público leigo. E isso faz toda a diferença na hora da gente falar em tomada de decisão, já que as pessoas que tomam decisões políticas no Brasil e no mundo são pessoas leigas e muitas vezes pessoas sem nenhum grau de formação científica, tá? Então a gente tem que conseguir comunicar isso muito bem. E mapas são então uma excelente forma de se comunicar com cientistas e se comunicar com o público leigo. Mapas são estratégicos. Mapas, eles não só são uma ótima forma de comunicação, mas são uma ótima forma de se elaborar estratégias. Basta dizer, todo mundo deve conhecer esse joguinho, e ele é uma forma bastante fácil de se entender estratégia política. E a gente basta pensar também em qualquer cenário de guerras que já aconteceram no mundo. As guerras são travadas, na verdade, em cima de mapas. Então, sempre você está pensando no território. Então, pensar no território é muito importante para a tomada de decisão. Então, se a gente quer fazer uma ciência que seja embasada para a tomada de decisão, a gente tem que expor ela na forma que as pessoas tomam decisões. Em cima de mapa é uma das ótimas formas de se fazer isso. Aí eu vou voltar um pouquinho no passado, que foi talvez, se não a primeira, mas uma das primeiras vezes que alguém utilizou dados sistemáticos espacialmente para poder expor uma ideia e conseguir uma tomada de decisão. No final do século XIX, John Snow, um inglês, ele sim, o nome causa... mas não é esse John Snow, é outro. Esse John Snow, de mais de 100 anos atrás, ele estava observando, ele era um médico inglês, e ele observou que existiam casos recorrentes de cólera na Inglaterra, em Londres, e esses casos estavam se tornando muito graves, com várias mortes. Só que ele começou a fazer uma investigação cética sobre isso. Ele começou a catalogar os casos que ele atendia de cólera e os casos que ele via de registros de outros médicos também em Londres. A partir disso, ele começou a traçar isso e viu que a melhor solução para entender esse problema era espacializar esses dados. E foi exatamente o que ele fez. Ele plotou no mapa, esse é o mapa original dele, plotou os pontos onde ocorriam os casos de cólera. E só pela observação espacial do padrão desses pontos, ele observou que existia um centro onde parecia que ocorriam mais casos de cólera aqui, e à medida que você se distanciava desse centro, diminuía os casos de cólera. Ele foi investigar, então, o que existe nesse centro, o que existe nesse local.
existia um poço de água que abastecia boa parte desses bairros de Londres. Esse poço de água era o responsável pela contaminação das pessoas. Lembrando que nessa época não se sabia que cólera era transmitida pela água, tá? Então, o que ele fez foi, com muita luta, conseguir fechar esse poço, com o argumento de que, fechando esse poço, vai acabar a epidemia de cólera. De fato, quando ele conseguiu fechar o poço, a epidemia acabou em pouco tempo. Então, isso mostra o poder da análise espacial e o poder que um mapa, que você poder espacializar dados e analisar eles espacialmente, tem na tomada de decisão e tem na efetividade da tomada de decisão. Basta dizer que hoje em dia a gente vive com mapas o tempo todo, seja para guiar o carro, seja para encontrar um endereço, seja para chamar um carro, N coisas. A gente anda com um GPS no bolso, basicamente. E isso é muito útil. E isso mostra a importância dos dados espaciais. E dados espaciais podem, de fato, mudar cenários de conservação e, efetivamente, proteger áreas. Isso aqui é um estudo de caso bem interessante, na qual, com a proposta da criação de uma rodovia na Amazônia, nessa região aqui da Amazônia, os pesquisadores decidiram modelar qual seria o efeito dessa rodovia para gerar desmatamento no entorno. E fizeram isso com uma projeção aqui para o futuro, em diferentes cenários, do quanto isso iria gerar de desmatamento no entorno. Esse trabalho, justamente com o mapa, inclusive saiu, se eu não me engano, na época na revista Veja, esse mapa, e tomadores de decisão, ao ver, na verdade, a matéria da revista Veja com esse mapa, viram uma oportunidade, porque existia uma oportunidade política naquele momento, de criação de unidades de conservação aqui no entorno para barrar esse efeito. O que aconteceu? Foram criadas essas unidades e, de fato, hoje em dia a gente não tem o desmatamento que foi previsto a partir dos modelos. Os modelos erraram? Não. A tomada de decisão mudou, baseada nos modelos. Então a gente teve um cenário diferente simplesmente porque um mapa fez as pessoas mudarem a sua opinião e tomarem decisões que, de fato, iriam proteger a biodiversidade. Isso aqui é um outro exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, inclusive com o professor Adriano Paglia, na qual, nesse trabalho, a gente está tentando ver áreas com alta relevância de biodiversidade para o Brasil, em várias dimensões da biodiversidade. Endemismo, diversidade filogenética, e tentando encontrar solução que melhor abarque o maior número de dimensões de biodiversidade na menor área possível. Só que esse mapa, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, não são as áreas relevantes, porque elas, nessa argumentação, ela é bastante relevante. O mais importante aqui são essas áreas cinzas. Essas áreas cinzas do mapa são as áreas que o nosso modelo identificou como áreas que não podem ser classificadas por falta de conhecimento, que é um pouco do que o professor falou na palestra anterior. Então, esse mapa, mais do que mostrar áreas relevantes para a conservação, ele mostra muito mais o tamanho da nossa ignorância sobre biodiversidade. E, para nós, do meio científico, talvez isso seja um pouco mais claro, mas para um tomador de decisão, não é tão claro assim o quanto nós não sabemos sobre a biodiversidade e o quanto é relevante, por causa disso, pesquisas científicas para que a gente, de fato, possa tomar decisões sobre biodiversidade. Então, agora eu vou falar da ferramenta que foi usada justamente para gerar esses mapas e de uma possibilidade futura, não muito distante, na verdade já em breve, para esse tipo de análise. Essas análises espaciais, elas são feitas geralmente nos sistemas de informação geográfica. Existem vários comerciais e não comerciais, e eles abarcam uma série de análises. Esse software desenvolvido aqui na universidade pelo Centro de Sensoriamento Remoto, o Dinâmica Ego, é um software justamente de análise espacial.
ele permite essa análise espacial de forma muito eficiente, rápida, ele é um software gratuito, mas ele sempre esteve muito focado em análises voltadas justamente para mudança de uso do solo, desmatamento, esse tipo de coisa. E acabava que existia uma certa carência de análises de biodiversidade dentro do software. E o que eu fiz atualmente é desenvolver uma série de ferramentas nesse software para isso. Então, o que a gente tem agora? A gente vai ter uma série de ferramentas para análise de biodiversidade. Essas ferramentas incluem análises diretas de biodiversidade e biogeografia, como análises de área de endemismo, diversidade beta filogenética, análises de índices de endemismo filogenético e uma série de outras análises, na qual você vai entrar com os dados, vai ter seu mapa, nesse caso aqui um mapa de beta-diversidade, um RGB de beta-diversidade, onde você já tem todas essas análises de forma mais simples, para simplificar o trabalho dos pesquisadores, para que a gente possa fazer pesquisas mais rápidas e ter resultados bastante rigorosos com isso, e justamente como uma ferramenta também, dada a própria plasticidade desse sistema, na qual você pode construir o seu modelo para análises de conservação integrando diferentes variáveis. A ideia é justamente essa. Você pega uma análise como essa de composição de espécies, vai preencher ali, buscar o seu arquivo com a lista das espécies com coordenadas, preencher os parâmetros da análise, cada análise tem parâmetros diferentes, manda rodar. Quando rodar, sai um monte de arquivos, desde arquivos de mapas, rasters com os resultados, até arquivos de gráficos, parâmetros das análises que foram rodadas e até alguns mapinhas simples, aqui uns reports falando da estatística das análises e alguns mapinhas simples para visualização como esse mapa RGB. Com isso, a ideia é que a gente possa facilitar a análise de biodiversidade e transformar ela numa análise mais rápida, rigorosa e acessível a todos, porque vai ter essa plataforma, ela é de fácil uso, então qualquer um vai poder utilizar de forma muito simples, é gratuita e, além de ser de fácil uso, ela é flexível. Se você quiser fazer coisas mais complexas, você vai poder fazer a partir disso. Tá? Justamente nessa plataforma a gente fez esse trabalho, que saiu há pouco tempo, sobre justamente as lacunas de conhecimento e lacunas de conservação das unidades de conservação brasileiras. E a grande questão que eu comecei a palestra falando, justamente dessa capacidade de comunicação que os mapas têm, ela é muito interessante, porque ela permite que vocês, que são pesquisadores, entendam facilmente os resultados de um trabalho, mas, ao mesmo tempo, como a gente fez com esse trabalho, a gente também pegou esses dados e explicou eles de forma mais simples para o público, já que os mapas são importantes para a comunicação científica, mas a gente também tem que comunicar a ciência para o público, para o grande público, se a gente quer que essa informação, de fato, seja utilizada para tomada de decisão. Aqui o exemplo de como que esse mesmo mapa aqui do artigo foi utilizado para explicar para o público leigo os resultados desse trabalho. Então a ideia que eu acho, e que os mapas e a análise espacial têm um poder grande nisso, é que a gente tem que fazer ciência, e ciência da forma mais rigorosa possível, para que os tomadores de decisão, de fato, considerem relevantes os nossos resultados para a tomada de decisão. Só que a gente precisa que essa ciência ela é utilizada como base e ela é estritamente necessária para que a gente faça divulgação científica para alcançar esses tomadores de decisão e alcançar o público em geral, para que a divulgação científica também retorne como um maior incentivo das pessoas considerarem que ciência é algo relevante, ciência é algo que merece recursos na sociedade. Então é isso. Obrigado.